Olá, seja muito bem-vindo ao blog e ao canal do professor Bruno Leite. E na aula de hoje vamos trabalhar com SolidWorks. A peça da aula de hoje seria este corpo de válvula, que vai ficar com essas aparências. Você vai dar uma olhadinha aqui em algumas vistas que eu selecionei para você ver aqui como vão ficar os detalhes da peça em 3D, né? Ela vai ficar com esse aspecto. Então eu tenho aqui um perfil igual, tanto nesta face quanto na face de baixo. Então tem um diâmetro aqui interno, um diâmetro externo, vai formar aqui um cilindro, né? E esse cilindro ele é vazado, tem um diâmetro interno, enquanto que ele tem três orelhas aqui com furações e raios que são iguais às três de baixo. Então são três na parte de baixo, né, e três na parte de cima, então a geometria de faces são iguais. Porém tem furações na peça, né, tanto nessa face quanto nas três orelhas de cima e as três orelhas de baixo, rebaixo, e esse furo aqui que é passante aqui, porém desse lado ele é cego, que vai formar aqui esse perfil aqui na peça vai receber um furo interno aqui. Ele é cego, tem uma determinada profundidade. Vamos começar então construindo este cilindro. Selecionando um plano, vou selecionar aqui o plano superior. Este cilindro aqui tem um diâmetro interno e um diâmetro externo. Qual é esse diâmetro? Vamos selecionar aqui no desenho. Então tem um diâmetro interno com 280, né? Raio 140, diâmetro 280, e esse raio aqui ó, de 97. Então 97 vezes 2 você vai ter 194. Então você tem 194 interno e 280 no externo. Vai lá no SolidWorks, você seleciona o plano superior, um esboço no plano superior. Se você der um Ctrl 7, ó, o plano superior vai ficar nesta posição aqui, tá? Ctrl 8 para voltar na vista normal à vista. Então, esboço no plano superior, seleciono aqui círculo, vou fazer um círculo em relação a esse plano, em relação à minha origem aqui. Vou dimensionar com 194 esse interno e o externo com 280. Feito isso, eu tenho aqui o dimensionamento do cilindro em relação à minha origem, com 194 e 280. No meu desenho, eu vou lá e vou descobrir a altura desse cilindro, dessa minha extrusão, que vai ser 225 no total, né? Minha peça vai ter 225 de altura, aí eu vou conseguir fazer este cilindro aqui com 225 de altura e a cota está aqui. Então vou lá em recursos, ressalto base extrudado, né? Vou aqui no plano médio dessa peça e 225 de altura. Feito isso, eu tenho o plano médio como referência, tá vendo aqui? Tenho o plano superior que eu acabei de utilizar. Agora eu vou fazer o que? Trabalhar nessa face. Dou um clique nessa face, pego um esboço, dou Ctrl 8, deixo normal à vista, venho aqui no meu desenho e descubro, né, como vou fazer essas orelhinhas da peça aqui. Se você observar aqui no meu desenho, eu tenho as dimensões. 350 vai ser a medida de centro, né, de posição de centro em relação dos furos em relação ao centro. Então, vou fazer esse círculo de 350, um círculo de construção. Então, seleciono o círculo em relação à minha origem, transformo ele aqui, ó, do ladinho esquerdo, ó, para a construção, virou linha traço ponto, né? Dou um OK e dimensão inteligente, isso tem 350. Agora fica mais tranquilo. Vou dar um OK, vou trabalhar o que? Já que eu tenho 350 aqui de referência, então eu vou construir uma das orelhas para mim repetir ela depois. Então venho aqui, pego uma delas, pode ser qualquer uma aqui que as dimensões são iguais. Então você tem raio de 50, que é um diâmetro de 100 aqui, né? E você tem diâmetro de 47 no interno. Referência 350. Então eu vou pegar um quadrante do 350, vou pegar esse da esquerda aqui, um quadrante só, e vou trabalhar aqui com ele, tá? Vamos lá? Então círculo, pega um quadrante, por cima do quadrante já fica ali laranjinha, tá vendo? Clico no quadrante, clico novamente no quadrante, fazer dois círculos aí. Agora, vem aqui em dimensão inteligente, o primeiro diâmetro vai ter um diâmetro de 100, que seria o raio de 50, né? O interno tem um diâmetro de 47. Feito isso, você tem a geometria externa e interna, né? E a posição já é 350. Agora você tem que fazer traços para você fazer esse perfil aqui. Então você vai lá, SolidWorks, seleciona a linha, clica no quadrante desse círculo maior, desloca, ó, quando você aproximar ele já dá uma referência, você clica, ultrapassa, ele dá a próxima referência, clica e clica no quadrante. Tá OK? Aumenta isso aqui. Não, OK, aumenta. Você vai ter que fazer alguns recortes aqui. Aparar entidades. Seleciona sempre aqui até o próximo, para que você possa aproximar aqui e cortar, né? Vem aqui embaixo. Faz o corte dessa parte aqui. Vai sobrar um arco. Você dá
um OK, clica nesse arco aqui, ó, e deleta ele. Pronto, você já está com a sua geometria pronta. Você vai dar um Ctrl 7, pra você entender bem o que você fez. Ó, você fez na face, ó. Você selecionou essa face, agora você vai fazer uma extrusão. E essa extrusão tem uma altura determinada. Essa vista, ela fala isso para você, que tem 32 a extrusão dessa orelhinha. Então você vai extrudar para baixo, 32. Vamos lá. Então, ressalto base extrudado. A extrusão vai estar para cima, tá vendo? Você vai ter que inverter aqui no cantinho, ó, clica nessa onde o cursor está aqui, ó, inverte ela. E como ele é cego, com 32. Ele fez ali com 32, ó, é isso que você precisa, dá OK. Feito isso, né, você tem aqui clicar nesse recurso que você acabou de trabalhar, tá vendo? Uma coisa é clicar no recurso. Se der sinalzinho de mais aqui, ó, outra coisa é clicar no esboço. Esboço é que você usou para chegar no recurso 3D. O esboço você desenhou o perfil, tá vendo? Ó? Agora o recurso não, o recurso você transformou do 2D para o 3D, fez um sólido. Então você tem que clicar no recurso, né? Depois você vem aqui em padrão circular. Desse padrão circular, ele já está o ressalto que você aqui, ó, o recurso que você vai utilizar é o ressalto. Esse ressalto seria esse ressaltozinho que você acabou de construir. Já está aqui o recurso para padrão. E aqui você vai selecionar onde devo girar, que é dentro desse cilindro aqui, que é a melhor referência que você tem. Então você clica nesse cilindro, ele acaba repetindo, tá vendo? Então repetiu, você dá OK. Como ele repetiu, ó, e a sua extrusão desse cilindro aqui, se você observar, foi no plano superior, ó, então o plano superior está no meio da peça, então você pode fazer um espelhamento desse padrão circular, que é um recurso. Então clica no padrão circular, vem aqui em espelhar. Esse espelhamento vai ser em função de quem? Em função do seu plano superior. Então quando você clica no plano superior aqui na árvore, ó, clica no sinalzinho de mais no plano superior, ele já espelha lá embaixo em função de quem? Do plano superior. Você dá OK. Feito isso, né, dou Ctrl 7 aqui para você entender. Ó, já fizemos o cilindro, fizemos a repetição das nossas orelhinhas, já estamos com a pecinha bem adiantada. Agora você vai selecionar um plano para trabalhar esta face aqui, ó, e essa face do lateral. Perceba que ela está exatamente entre esses dois pontos aqui, ó, certo? Se você observar aqui embaixo, ó, tem uma vistazinha que eu fiz isso aqui. Isso aqui, ó, ele é equivalente, né? Então tem uma distribuição igual, então não fica torto em relação à peça, ele fica alinhado em relação a essas referências de furo aqui, essa face aqui. Essa face seria essas furações, está numa posição mais vantajosa para você observar essa daqui. Então é aqui que a gente vai trabalhar. Vamos ter que fazer uma geometria de referência desse lado. E observe que essa vista denuncia isso para você. Então você tem aqui ó, a geometria aqui em corte, né? E está 160 em relação ao centro da peça. Vamos fazer a 160 em relação ao centro da peça. Então você vai lá. Vamos pegar um plano agora. Seleciona aqui, ó, plano direito. Plano direito dá certo? Ó, dá certinho. Tá vendo? Ele fica igualzinho aqui. Uma geometria de referência em função desse plano. Ó, pega lá, plano. Ele vai fazer um planinho aqui já do lado. Quando você clicar em plano, ele aparece um planinho aqui do lado. Esse planinho está próximo, né? Porque ele está com 10, mas ele tem que ser 160. Seleciona aqui, ó, onde eu estou com o cursor, ó, 160. Dá um Enter. Ele vai fazer um plano lá para você. Daí você dá um OK. Esse plano, ó, você clica nele e depois você pega um esboço. Dá um Ctrl 8 para ficar normal à vista e vai fazer um círculo nesse plano que você acabou de criar. Então você dá um OK, ó, dimensão inteligente. Vamos pegar a medida dele. A medida dele é 200, ó. E eu fiz aqui desse lado também a cota de 200 para você ver. Então vai ter 200 de diâmetro ali. Então você vai lá no SolidWorks e vai cotar isso em dimensão inteligente, 200. Fez com 200, deu um OK. Perceba, ó, foi no plano que você criou, na geometria de referência que você criou, tá? Ctrl 8, vou deixar aqui nessa posição para a gente fazer já a extrusão. Então você vem aqui em recursos, ressalto extrudado. Ele está indo ao contrário, você tem que vir nessa setinha aqui para você inverter, ó, inverte o lado e manda ele até o próximo. Até o próximo ele vai até o corpo, né, que seria até o próximo dele. Ele faz ali ó, o preenchimento, né, do diâmetro, né, e pode dar OK. Feito isso, esse plano já não serve mais nesse momento. Você clica no plano, vai aparecer esse óculos aqui, ó, oculta ele. Clica nessa face e pega um esboço lá. Dá um Ctrl 8. Pega aqui, ó, essa face que você vai fazer um rebaixozinho aqui. E esse rebaixo vale 100 por 25 de profundidade. Vamos fazer um círculo na face que a gente pegou um esboço. Então fazer um círculo. O círculo vai ter 100. Ele tem 100, você dá OK, vem em recursos, corte extrudado. Vou dar um Ctrl 7 aqui, clicar na face, dar um Ctrl 7. Isso aqui tem 25 de profundidade. E dá OK.
Esse está pronto. Agora você vai fazer o seguinte, fazer os furos nessa face aqui. Pega um esboço, tá? Dá o Ctrl 8, faz um círculo na face. Esse círculo vai ser a referência dos furos. Ó, o furo aqui ó, tem 10 de profundidade, a gente vai fazer esses furos aí. E ele aparece aqui, ó. O raio de 75 é a posição dos furos, tá? O raio de 75 dá um diâmetro de 150. Então você vai pegar um círculo aqui, em função desse ponto. Vai deixar ele com 150 diâmetro. Esse círculo, né, que você acabou de fazer, ó, esse círculo aqui, ó, você tem que clicar nele e deixar ele para a construção. Ó. Ele fica traço ponto, tá bom? Vai ter que pegar um pontozinho aqui, ó, tá vendo? A função ponto, pega ela e deixa um ponto bem no quadrante, ó. Dá um clique só ali, ó. Dá OK, você tem um ponto ali. E pode sair do seu esboço. Saia realmente do esboço, tá bom? Não é no X, é sair do esboço lá. Agora você vem aqui, ó, deixar aqui do ladinho, vem aqui em assistente de perfuração. Espera ele carregar as ferramentas. Vamos estudar o que ele está fazendo aqui. Então ele tem furos. Esse furo é um furo de 118 graus de assento, né, do furo. Tem 118, é o ângulo do corte da broca. Você tem 10 de profundidade até o início ali do ângulo. E você tem 6 vezes diâmetro de 20,5. Então tem 10 de profundidade, 118 de ângulo. E são 6 furos de diâmetro de 20,5. Seria a repetição desses furos aqui. Está em corte lá, fica mais fácil da gente ver o que acontece. Tá bom? Então vamos lá. Já carregou as ferramentas. O furo vai ter que ser dessa forma, né? Ele é um furo cego com ângulo de broca. O padrão vai ser ISO. O tamanho de broca aqui você vai pegar pode pegar um tamanho personalizado. Esse tamanho personalizado, você clica aqui, ele já exibe para você é 20,5, né? O ângulo dele já é esse aqui, ó, 118 e é 20,5. O furo é cego com 10 de profundidade, tá? Então, é aquilo que a gente já falava ali. Posição, você vem em posição, esboço 3D. Espera ele carregar, ele fica o lápis ali. Esse lápis você vai aproximar da onde? Aproximar daquele pontozinho que você construiu. Ó. Aproxima do ponto e clica no ponto. Clicou, é só você dar OK. Ele fez o furo para você. Aí agora você vai fazer o seguinte, vai fazer o quê? Esse furo, né? Você vai utilizar o recurso dele, você clica no recurso e vem aqui em padrão linear, ó, tem uma setinha embaixo, clica nela e pega padrão circular. Esse padrão circular, você vai trabalhar, ó, ele tem que ter 6 vezes aquele diâmetro 20,50. Se observar lá no desenho, ó, são 6 furos, diâmetro de 20,5, né? Profundidade é 10, o furo cego, 20,5. A gente já selecionou e 118 seria o ângulo da broca. Aqui, ó, se você observar, eu tenho 6 furos. Ó. A gente vai ter que repetir 6 vezes. Então, você tem 6 vezes, o espaçamento tem que ser igual, tá? Senão não vai dar certo. Divididos em 360 graus, então 6 furos em 360. E aqui você escolhe a face que você vai girar em torno dela, tá? Então você clica aqui, ó, dentro. Tem que ser dentro dessa parede, porque os furos vão girar em torno dela. Então você clica aqui, ele gira em torno dela. É só dar OK. A peça está quase pronta, os furos estão prontos. Você vai fazer o seguinte agora. Você vai pegar um plano que você consiga fazer a geometria dessa furação. Esta furação aqui. Ela tem 75 de diâmetro do outro lado. Você tem que fazer a furação e tem que fazer essa partezinha da peça aqui. Vamos fazer a partezinha da peça primeiro e depois a gente faz a furação. Então você vai pegar aqui um plano que seja possível você fazer a mesma coisa que você fez aqui. Então o plano que a gente usou não foi o direito, então a gente vai utilizar o plano direito de novo. Então vai lá, plano direito, geometria de referência, pega um plano. Perceba que ele utilizou o último que você fez, você tem que inverter o lado, tá vendo aqui, ó, inverter, tem a palavrinha inverter, ele vai inverter do outro lado. Porém, o seu desenho fala que ele tem 165 de distância, aqui embaixo, tá vendo? Então 165 você tem que aumentar 5 naquele lá. Então você vem aqui, apaga o 0 ali e coloca 5. Então fica com 165, ele fica mais distante. Então se você dá OK, você pode girar um pouquinho aqui, ó, dá um clique no plano e pega o que? Um esboço nesse plano aí. Ó. Então o esboço está no plano que você criou, na geometria de referência. Dá um Ctrl 8, clica aqui em círculo, a origem do plano, faz um círculo ali, esse círculo vai ter diâmetro 75, então você faz um círculo com diâmetro de 75. Tá OK?
vai ficar assim, ó, no plano, tá vendo? No plano de 165 de distância que você fez, ó. Então ficou com aquele diâmetro de 75. Então vamos fazer o que? Recurso, ressalto extrudado. Ele vai fazer a extrusão ali, tá vendo? Só que você precisa que ele seja até o próximo, ele não é cego, ele é até o próximo. Então ele envolve, né, o diâmetro do cilindro maior, né? Você dá um OK. Esse plano que ficou, você clica nesse plano e dá um ocultar. Oculta esse plano aí. Aí você tem como trabalhar com a sua peça aqui. Essas linhas aqui, se você clicar nelas, você pode ocultar ela. Vamos dar um Ctrl 8. A peça ficou assim. Você vai fazer o seguinte aqui, ó. Como que você vai fazer? Tenho que construir esse furo aqui dentro da peça. A peça já existe em 3D. Você tem que fazer um furo aqui dentro. Aqui é passante, em função do rebaixo 100 por 25, seria este rebaixo aqui representado. Só que ele tem um furinho ali. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, tem um furo ali dentro. Que ele vai até o outro lado, só que lá do outro lado onde está o cursor aqui, ele não é passante. É o que o desenho fala aqui nesta vista. Então ele não é passante aqui, mas ele é passante nessa parede, na outra não. Então você vai ter que construir uma geometria retangular aqui, pensando em raio, pensando na metade. Essa linha de centro da peça aqui, eu denuncia que ela está realmente na altura central da peça, né, no meio do 225, né? Tem uma linhazinha de centro representando isso com uma cota. Então você vai ter que fazer metade disso aqui só, né? Seria esse 56,2 aqui, se você dividir por 2 vai dar 28 e 1. Então você vai ter que fazer com 28 e 1 e construir até aqui, tá? Então você vai falar. Então você pega um plano primeiro, pode ser o frontal. O frontal corta exatamente o meio da peça e é isso que você precisa. Então, plano frontal. Pega um esboço ali, dá um Ctrl 8 para ele ficar normal à vista. Olha, ele ficou ali no plano. O esboço no plano frontal. Ctrl 8 para ele ficar normal à vista. Vem aqui, seleciona o que? Linhas ocultas visíveis. Aí você consegue construir. Pega a linha. Em função aqui, tá vendo? Ó, da origem, né? Tá no nosso plano. Clica aqui, atravessa. Vem até aqui mais ou menos, é o suficiente. Você vai ter que trabalhar com metade. Vem até essa linha, que o furo começa a partir do rebaixo e fecha. Aí você tem o seguinte, ó, como você tem essa linha já ligada, e é aqui que o furo vai começar, né? Você pega aqui a dimensão inteligente e dimensiona aqui. Tem 15 de distância da parede. E aqui tem 28 e 1, em função do centro que já existe ali. Então 28.1. Esse 28.1 vai gerar o que? Vai gerar 56,2 no diâmetro, né? Se você observar aqui, ó, metade disso aqui você já tem 15, né? Você fez a figurinha e vai fazer um corte revolucionado. Se é uma revolução, 28,1 vai dobrar e vai resultar 56,2. Então você vem aqui, agora você já não precisa das linhas ocultas visíveis, né? Você pega um sombreado com arestas, você vê que ele está construído bem ali. Agora você sabe que ele não é passante desse lado, mas aqui ele nessa parede ele é passante. Então você vem aqui, ó, em recursos, corte por revolução. E essa revolução vai ser onde? Nessa linha. Clicou na linha, ele já faz a revolução, tá vendo? Apareceu a revoluçãozinha ali. Então você dá um OK. Ele faz o corte do outro lado, ó, o outro lado não é passante. Esse lado aqui é passante, dá um Ctrl 7. Essa é a nossa peça da aula de hoje. Bom, pessoal, continue estudando as videoaulas do professor Bruno Leite. Um forte abraço e até a próxima.